Olá, eu sou o Dr. José Miller. Aqui você vai descobrir o que ninguém te explicou sobre o seu corpo, depois dos 40 anos de forma simples, prática e baseada em conhecimento real. Se alguém já te disse que diabetes ou glicose é alta, você nunca mais poderia comer pão, panqueca, biscoito, aquela receita que a sua mãe fazia no domingo, preciso que você saiba de uma coisa muito importante antes de continuar. Te disseram uma meia-verdade, e essa meia-verdade pode estar destruindo a sua qualidade de vida, tirando o prazer das refeições, isolando você nas mesas de família, fazendo você se sentir culpada toda vez que olha para um prato de comida, sem que você tenha percebido que existe um caminho completamente diferente. A farinha de trigo branca, essa que está em quase tudo dentro da sua casa, pode elevar a glicose mais rápido que o açúcar. Estudos mostram que apenas 2 fatias de pão branco comum são capazes de disparar o açúcar no sangue em até 50 pontos. E milhões de mulheres brasileiras acima dos 40 anos começam o dia tomando aquele café da manhã que acham seguro, sem saber o que está acontecendo por dentro. Mas o que quase ninguém conta é que existem farinhas de verdade, acessíveis, encontradas facilmente aqui no Brasil, que não só não disparam a glicose, como ajudam a estabilizá-la. Farinhas que você pode usar para fazer pão, panqueca, biscoito, torta, crepe e que transformam sua relação com a comida. E para as mulheres que estão na menopausa ou que já passaram por ela, esse assunto é ainda mais urgente, porque a menopausa e o descontrole glicêmico formam uma combinação silenciosa e traiçoeira que poucas conhecem. Ao longo dessa leitura, você vai entender por que a menopausa aumenta o risco de conhecer as 5 melhores farinhas, para quem quer continuar comendo bem sem culpa e entender o que acontece dentro do corpo com cada uma. Nada de lista vazia, nada de proibição sem explicação, ciência real em linguagem de gente para decisões informadas. Fica até o final porque a segunda farinha da lista é a que mais surpreende. Ninguém espera que ela exista, e muito menos que seja tão poderosa para o controle da glicose feminina após a menopausa. Vamos entender por quê. Antes de entrar nas farinhas, você precisa entender por que a menopausa e o açúcar alto formam um par tão perigoso. Durante a vida reprodutiva, o estrogênio funcionou como um regulador silencioso do metabolismo feminino. Ele ajudava as células do corpo a responder melhor à insulina, o hormônio que transporta a glicose para a energia. Enquanto o estrogênio estava presente, essa comunicação funcionava com eficiência. O açúcar saía do sangue. Quando o estrogênio cai na menopausa, essa eficiência vai embora, as células ficam resistentes à insulina. O pâncreas precisa trabalhar mais para compensar. Com o tempo, o açúcar começa a se acumular no sangue, de formas que nunca aconteciam antes, mesmo sem mudar nada na alimentação. A gordura migra para o abdômen. Essa gordura abdominal ao redor dos órgãos libera substâncias inflamatórias que aumentam a resistência. Dificulta o controle glicêmico mesmo em mulheres que se movimentam. Mulheres que nunca tiveram problemas veem os números subindo. O corpo mudou as regras sem avisar. Agora você precisa entender um conceito-chave. O índice glicêmico é uma escala que mede a rapidez e intensidade do açúcar no sangue. Quanto mais alto, mais brutal o pico. A farinha de trigo branca tem índice 85. O açúcar tem 105. A farinha branca impacta mais que o próprio açúcar. No refinamento, o trigo perde o farelo e os nutrientes que freariam a absorção do açúcar no intestino. Pensa assim, seu sangue é um rio tranquilo. Com a farinha refinada, abrem-se as comportas de uma vez só. O açúcar entra maciçamente e o rio transborda. O pâncreas entra em modo de urgência a todo vapor. Esse esforço constante vai desgastando o pâncreas, gerando a resistência à insulina, o núcleo do problema. As farinhas que você vai conhecer funcionam diferente. São comportas que abrem devagar em gotejamento. O rio não transborda. O pâncreas não entra em colapso. A energia fica estável e você se sente bem. A primeira é a farinha de amêndoa. Não é a farinha no sentido tradicional, vem de amêndoas moídas. Isso muda tudo no impacto da glicose. É composta de gorduras saudáveis e proteínas, não carboidratos. Em 100 gramas, tem 10 gramas de carboidratos contra 75 gramas do trigo. 7 vezes menos impacto com a mesma quantidade. As amêndoas são ricas em magnésio, que melhora a resposta à insulina e sensibilidade do corpo. Funciona bem para panquecas, bolos e bases de pizza. Dá para fazer em casa batendo amêndoas cruas. A segunda é a farinha de coco, a mais rica em fibras da lista. Poderosa para o controle após a menopausa. Tem 13 vezes mais fibra que o trigo. Essa diferença você sente nos seus resultados diários. Segundo, fibra mucilaginosa que vira gel. Cria uma barreira que freia a absorção de tudo que você comeu. Contém ácido láurico, que ajuda no colesterol e sensibilidade. Um aliado duplo entre o coração e glicose. Regra fundamental,
Use apenas 1/4 da medida e aumente os líquidos. Tem sabor naturalmente doce. A terceira é a de grão de bico. Surpreende quem tem medo de leguminosas. Vamos desfazendo enganos. O índice é 40. A chave são as proteínas. 22 gramas por cada 100 gramas. Retardam o esvaziamento do estômago. Tem amido resistente que passa pelo intestino sem virar glicose, alimentando a flora benéfica. Para a mulher na menopausa, esse efeito prebiótico é um benefício extra que vai além do açúcar. Estudos mostram que reduziu a glicose pós-prandial significativamente em comparação ao trigo. Vai bem em pães, empadões e sopas? Abre um mundo de possibilidades na cozinha saudável. A quarta é a de linhaça, uma das ferramentas mais poderosas hoje para controlar a glicose na menopausa. Ela ataca o problema por 3 ângulos ao mesmo tempo. O primeiro, carboidrato quase inexistente. Segundo, fibra mucilaginosa que vira gel. Cria uma barreira que freia a absorção de tudo que você comeu. Terceiro, lignanas. Funcionam como estrogênio vegetal, aliviando sintomas e melhorando a insulina. Estudo na Nutrientes mostrou redução de 24% na resposta glicêmica. Rica em ômega 3 contra a inflamação. 2 colheres no iogurte toda manhã já fazem diferença. Guarde na geladeira para não oxidar. Chegamos a número 1, o trigo sarraceno, uma história de 8.000 anos e um composto único. Não é trigo, não tem glúten. É uma semente da família da beterraba. O segredo, dexiroinositol. Age como um lubrificante que desemperra as fechaduras das células, facilitando o trabalho da insulina. Reduz os níveis de açúcar entre 12%, contém as 9 proteínas essenciais. É completíssimo, base do soba japonês e blins russos. Culturas diferentes o mantiveram por gerações pelo seu valor. Misture com farinha de amêndoa para crepes, meia xícara de sarraceno, um ovo e leite de coco. A combinação é sua melhor aliada. Misture amêndoa com linhaça ou sarraceno. Cada uma ataca de um ângulo magnésio, fibras, proteínas e dexiroinositol. Ataque o problema por vários lados ao mesmo tempo. Comece por uma única substituição. Mudanças pequenas e sustentadas são as que realmente ficam. Aviso, essas farinhas não substituem medicação. Jamais mude sua dieta sem consultar seu médico. O açúcar subir na menopausa não é fraqueza, é biologia. É o efeito da queda hormonal protegendo você. Agora você precisa de outros aliados. Essas 5 farinhas são alguns deles. Estão no mercado perto de você. Significa aprender decisões inteligentes. Seus picos de glicose não são inevitáveis, estão sob seu controle. Compartilhe esse conteúdo com alguém que você ama. Com a amiga que desistiu de cozinhar. Com sua irmã. A informação certa pode mudar a relação com a saúde de forma permanente. Cuide de você com dedicação. Por hoje é isso. Me conta com sinceridade o que mais mudou no seu corpo após os 40. Comenta aqui embaixo. Seu comentário pode virar o próximo vídeo. Um forte abraço e até mais. Nos vemos no próximo vídeo.